escola dominical. Hoje, queridos, nós vamos ter a lição número 12, cujo tema é Esdras, em busca da vontade divina. Amém, queridos? E os objetivos para a nossa lição, para o nosso estudo de hoje, é o seguinte, é um objetivo: destacar, a partir da vida e ministério de Esdras, o serviço a Deus, o nosso serviço, nosso compromisso a Deus, dando o nosso testemunho e fazendo a Deus conhecido no nosso meio, no meio da igreja, nos nossos relacionamentos. Amém, queridos? Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe na aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para estudarmos a Palavra de Deus a partir da escola dominical. Ó Deus maravilhoso, o Senhor tem semeado, Pai, a semente da Palavra em nossos corações, através do estudo e do ensino, do ministério do ensino. Fala conosco hoje, Pai, alcança os nossos corações com a Tua Palavra, para que possamos ser fortalecidos e ensinados nos caminhos do Senhor. Nós te agradecemos pela escola dominical e te pedimos, Deus, que o Senhor possa alcançar, Pai, a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Nós vamos ler o texto bíblico, queridos, que dará o embasamento ao estudo da palavra de hoje. O texto bíblico está no livro de Esdras, capítulo 7, é o capítulo inteiro. Eu recomendo aos irmãos que posteriormente façam a leitura do capítulo inteiro. No entanto, devido à sua extensão, hoje nós vamos ler alguns dos versículos para dar entendimento à palavra que será estudada. Amém? Vamos ler o versículo 6 e outros versículos que eu vou citar aqui para os irmãos. Vamos lá. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto pedira. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por mim se decreta no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazerdes inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei de Deus que te está nas tuas mãos. Tudo quanto te ordenar, segundo o mandado de Deus, o Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não sabe, lhe ensinarás. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos de Israel. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém, queridos? O capítulo 7 do livro de Esdras relata como Esdras foi aprovado pelo rei Artaxerxes para retornar à Babilônia. Esdras tinha um chamado do Senhor, ele era sacerdote e tinha um coração quebrantado. Ele fora chamado e o rei ficou sensibilizado com a sua causa e autorizou a Esdras e autorizou também que ele buscasse ofertas e doações para que fosse até Israel reconstruir o país que estava ali perdido, destruído. Esdras, queridos, juntamente com Neemias, tiveram essa importante tarefa de liderar uma reforma, tanto no país quanto uma reforma espiritual. E assim ele fez.
Na escola dominical, queridos, nessas últimas lições, nós temos estudado várias revistas ao longo dos últimos 5 anos. Revistas do Antigo e do Novo Testamento que trazem para nós o panorama geral da Bíblia. Nós temos conhecido a história do povo, tanto no Antigo como no Novo, e buscado aprender da Palavra de Deus. O objetivo da escola dominical é ensinar a Palavra de Deus aos nossos corações, para assim sermos edificados com a semente do céu, de Deus, para crescermos como criaturas vivas do Senhor. Nós trouxemos para todos nós, então, ao longo desse período, o conhecimento da Palavra de Deus. E somente, vejam, somente da revista Legados da Fé, essa última, nós já estudamos 12 lições. Tivemos lições importantes nessa revista, tais como nós podemos ver, por exemplo, Adão e Eva, é preciso saber escolher, como Débora e Baraque, uma parceria necessária, dos juízes, Sansão, forças e fraquezas, Davi, não tenho medo dos gigantes, quando ele derrotou Golias, e também diminuir o eu e exaltar a Deus. E a última lição que nós tivemos foi sobre Jabes, o mais ilustre entre os seus irmãos. Queridos, agora deixa eu te fazer uma pergunta bem aqui, só para você no seu ouvidinho. A pergunta é a seguinte: você, querido, se lembra do conteúdo de alguma das lições? Por acaso você se lembra ali do conteúdo dado nas lições sobre Davi? Diminuir o eu e exaltar a Deus? Sobre Jabes, a última que nós estudamos, da importância da oração, se colocar na presença de Deus para que Deus ouça as nossas orações? Você se recorda, querido? É claro que recorda, mesmo que você não se lembre agora, mas nós temos certeza que Deus plantou a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, para que você possa ir sendo edificado, recebendo de Deus aquilo que é mais precioso. Esse é o nosso objetivo. Agora, queridos, nós, quando recebemos a palavra de Deus, nós vamos sendo fortalecidos e vamos crescendo na fé, na medida que nós a recebemos. E nós a recebemos não só na escola dominical, recebemos no discipulado, nos cultos, nas demais ministrações, nos momentos de louvor e oração. Deus tem falado conosco muito, mesmo online, mesmo à distância, o Senhor tem nos alcançado. Então, queridos, nós precisamos demonstrar sinais de transformação na nossa vida. Assim que vamos recebendo a palavra, nós precisamos mudar, demonstrar um estilo diferente de vida. Nós não podemos, amados, ser como uma peneira furada, que não retém o que é bom, que deixa passar o que é bom e vai embora, e sermos as mesmas criaturas. Nós precisamos, quando vamos recebendo a palavra do Senhor, de crescermos na fé, de sermos transformados, de sermos testemunhos, de sermos discípulos do Senhor. Essa é a nossa tarefa quando nós vamos recebendo essa palavra de Deus. Assim como fez Esdras, não é? Isso nos faz verdadeiros filhos de Deus, sendo transformados para o serviço, para a obra de Deus, contribuindo então para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Reflita, pensa aí com você mesmo. Será que você está contendo a palavra de Deus, retendo a palavra que está sendo ensinada pela igreja no seu coração, para que você cresça e vá cada vez mais sendo separado do Senhor, e o Senhor vai crescendo com você, e você vai tornando aquela planta forte, firme, que vai produzindo frutos do Espírito? Pense aí. Podemos ver então, queridos, que Esdras, o nome Esdras, significa ajuda ou Jeová ajuda. Esdras, queridos, era um sacerdote hebreu, um homem que liderou o retorno dos israelitas que estavam cativos na Babilônia, liderou o retorno deles juntamente com Neemias para a terra de Israel, para que pudessem reconstruir ali o povo e o país de Israel. Ele, como vivia no exílio da Babilônia, retornou para a terra de Israel com grande parte daquele povo que estava lá. Juntamente com Neemias, eles tiveram a responsabilidade de reconstruir o país. Então, queridos, eles fizeram ali os muros de Jerusalém, e também Esdras, em especial, era sacerdote
ele tinha missão, ele trabalhou para a renovação espiritual do povo, fortalecendo a sua identidade como povo de Deus. Recentemente nós trabalhamos esse tema numa das pregações do culto sobre identidade e propósito. Esdras precisava recuperar a identidade do povo de Israel que estava perdido, o país fora destruído quando ele foi tomado. Então o povo estava perdido. Esdras tinha a missão de retomar essa identidade, redirecionando a vida das pessoas para Deus, para que eles tivessem o propósito, recuperando o propósito de Deus, da identidade daquele povo para a missão de salvar aquelas vidas. Então Esdras, vejam que Esdras recebeu o apoio político do rei, não só político, também financeiro, através das doações e de tudo aquilo que ele precisava para levar e reconstruir o país, para que ele pudesse fazer o que fosse necessário e ali pudesse criar a reforma espiritual naquele país. Esdras, queridos, era altamente conhecedor da lei de Moisés, além de escriba, ele era um homem da lei, um homem culto, um homem que temia o Senhor e conhecia profundamente a lei de Moisés. Era um homem de coração que reconhecia o favor de Deus sobre a sua vida, sabia da bondade, da misericórdia, da graça de Deus sobre ele e era conhecedor da lei. Ele tinha em seu coração, queridos, a disposição para buscar ao Senhor e ensinar os seus estatutos ao povo de Israel. É isso que nós buscamos fazer aqui através da igreja do Monte Alegre. Temer ao Senhor, sermos conhecimentos da lei de Deus e sermos obedientes à palavra, para que possamos, como igreja, como liderança, como bairro, fazer discípulos do Senhor e levar ao endireitamento da vida das pessoas a sua identidade em Deus e aos propósitos do Senhor na vida de cada um. Quando Esdras, Neemias e os seus sacerdotes chegaram ali em Jerusalém, Esdras, queridos, encontram um povo que estava vivendo fora dos princípios de Deus, um povo que estava perdido. Por isso, Esdras chora, ele se quebranta ali diante do Senhor, ele ora diante do povo e diante de Deus. Então, amados, confrontados pela lei de Deus, o povo de Israel reconhece as suas transgressões, manifestando ali o desejo de restauração das suas vidas e de renovação da aliança com o nosso Senhor e Salvador. Assim como Esdras, amados, ele convoca todos para confessarem os seus pecados diante do Senhor e também renovar a sua aliança. E ao estabelecer ali essa aliança com o Senhor, Esdras determina alguns líderes, algumas pessoas que pudessem seguir com essa reforma, cumprindo assim a missão dele para com o Senhor. E você, querido, e nós da igreja, será que nós estamos sendo confrontados pela graça de Deus, pela palavra de Deus nas nossas vidas? Ou nós estamos agindo como aquela peneira furada que deixa passar, deixa vazar a palavra de Deus e não retém o que é bom? Misericórdia, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. E assim como Esdras levou aquele povo, ele levou o arrependimento, ele levou ali a identidade, ele levou os propósitos. Nós precisamos nos voltar para Deus, para que o nosso propósito esteja no Senhor na nossa vida. E assim sejamos edificados na palavra e nos caminhos do nosso Pai Celestial. Será que você, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os diversos temas da escola dominical, das ministrações e mesmo do discipulado, você tem ouvido, amado? E será que esse ouvir tem alterado a tua fé? Tem levado você a mudar os seus hábitos de vida, os hábitos muitas vezes de pecado, abandonar os pecados, os vícios, as falácias e se tornar da imagem e semelhança de Deus? Nós precisamos buscar ao Senhor, queridos, para que o Senhor possa nos reconstruir a cada dia, assim como fez Esdras. Então, amados irmãos e irmãs, nós podemos ver que a boa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras. Ele tinha temor no seu coração, era um homem que era quebrantado, que orava frequentemente ao Senhor. Ele conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus.
E Deus o separou para que ele pudesse levar a reconstrução espiritual ao povo de Israel. E mesmo que ele estivesse em exílio, em circunstâncias diferentes, difíceis, sob o domínio de outro rei, isso não intimidou a Esdras, e muito menos aquelas pessoas que estavam ali com eles, porque Deus os fortaleceu e os inspirou para que pudessem voltar, conseguir os recursos, ter a aprovação do rei, voltar do exílio e reconstruir o seu país. Esse cenário, amados, nos remete hoje a voltar para as nossas vidas. Quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos reconstruir? O que é que nós somos hoje? Em que nós estamos cativos? Quais as áreas da nossa vida o inimigo tomou de nós? Nós precisamos confiar em Deus e agir obedecendo a sua palavra, para que o Senhor possa cumprir com a missão dele nas nossas vidas. Voltarmos e reconstruirmos a nossa vida plenamente, o que é a vontade do Senhor, nosso Deus. Então, queridos, como eu disse, a boa mão de Deus estava sobre a vida de Esdras, pois Esdras se dispôs com um coração cheio de amor e da graça de Deus a buscar, aprender e ensinar a lei de Deus no meio do seu povo. Esdras, queridos, serviu de testemunho diante do rei. O rei Artaxerxes, que era rei da Babilônia, os permitiu ir embora, porque Deus tocou o coração daquele rei. Era hora deles irem reconstruir o seu país. Então, mesmo no exílio, cativos, o rei o reconheceu a Esdras como um homem de Deus. Mesmo na presença, às vezes, dos nossos inimigos, se nós temos um bom testemunho, que Deus é o nosso Senhor, o inimigo reconhece que nós somos de Deus, filhos do Altíssimo. Então, queridos, veja que mesmo longe da sua terra, distante ali, em circunstâncias complexas, muito adversas, aquela que eles gostariam de estar, elas não foram empecilhos para que Esdras pudesse buscar exercer a vontade de Deus. Nós não podemos encontrar motivos, nas circunstâncias, para deixarmos de exercer a vontade de Deus. Pelo contrário, temos que orar, pedir ao Senhor a sabedoria para que Ele nos revele e assim nós possamos seguir firmes, mesmo em meio a circunstâncias adversas e contrárias nas nossas vidas. Será que nós estamos buscando também, queridos, fazer a vontade de Deus, assim como Esdras fez, mesmo longe, mesmo no exílio? Então, podemos nos desculpar, muitas vezes, porque as circunstâncias não são tão favoráveis, Podemos nos desculpar que não estamos lendo a Bíblia, não estamos assistindo à escola dominical, não estamos vendo os discipulados, ou mesmo nos ausentando dos cultos. Sequer lembramos que tem cultos, que tem horários. Aí os pastores ficam mandando mensagem no Instagram, ficam mandando ali no Messenger para ver se os amados lembram. Aí quando eles mandam, cai lá no Instagram, ele está navegando na rede, ele vê, eu tenho que ver o culto. Mas, querido, nós precisamos ter um compromisso conosco mesmo em primeiro lugar, o compromisso com Deus, de ouvir, de abrir a nossa mente para que Deus possa nos falar. E Deus está falando, Deus está nos trabalhando, nos tratando como seus filhos amados, mas nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para que a palavra de Deus entre, a nossa mente atenta para os horários, os compromissos, e ter atenção e foco para que Deus fale aos nossos corações. Veja que mesmo naquelas circunstâncias adversas, é justamente, querido, nesses momentos de fraqueza, como Esdras estava ali, que a palavra de Deus nos edifica. Mesmo que a gente encontre essas desculpas para falar que não temos tempo, que esquecemos, que temos outros compromissos, a graça de Deus está sobre nós, e nesses momentos justamente que a palavra de Deus age em nós. Mas nós precisamos voltar para Ele, lutar para que as circunstâncias adversas não nos vençam. Veja que Deus nos aperfeiçoa na fraqueza, nos momentos de dificuldade. E todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, cooperam para os propósitos de Deus na nossa vida. Quando então, amados, nós nos colocamos à disposição
para buscar e servir a Deus, nosso testemunho ecoa, expande, prolifera para o meio onde nós vivemos, né? Sem nenhum alarde, sem nenhuma fala, nenhuma ansiedade. É obra de Deus. Isso leva a cada um de nós a manifestar a graça de Deus para com os nossos irmãos. Não é verdade, queridos? As portas se abrem para nós e o ministério de Deus avança na vida de cada um de nós. Quando abrimos, quando damos testemunho, quando somos obedientes ao Senhor, não precisamos fazer alarde. Pelo contrário, queridos, para que possamos ser as pessoas certas que Deus chamou a cada um de nós, mesmo assim como nós somos, pessoas simples, Deus quer nos usar, pessoas simples, para fazer de nós o que temos que cumprir, que são os propósitos do Senhor. Assim, meus amados, minhas amadas irmãs, nós não precisamos de reconhecimento de outras pessoas, ou mesmo de autoridades, ou principalmente de condições ideais. Eu vou esperar que a minha vida melhore para que eu sirva ao Senhor. Eu vou esperar ser reconhecido que eu sou bom para que eu trabalhe na igreja. Não, queridos, Deus quer trabalhar em você como você é, do jeito que você está. Foi assim que Ele te criou. E você é perfeito diante dos olhos do Senhor. É você que tem que crer, é você que tem que acreditar nisso e trabalhar para que Deus o engrandeça, que Deus o reconheça em si mesmo. O testemunho de Esdras nesse sentido, então, queridos, ele nos mostra que ele teve coragem de agir, mesmo naquelas circunstâncias complicadas, quando ele chorou e rasgou as suas vestes ali, diante da infidelidade do povo. Ele agiu, ele teve coragem de enfrentar os problemas e as circunstâncias. Então, amados, nós não precisamos, como eu disse, dessas circunstâncias e ou condições ideais, né? Pelo contrário, o reconhecimento das pessoas, vejam bem, é exatamente, amados, fruto do trabalho, quando somente Deus vê em você o que você está fazendo. Aí sim, a manifestação da graça, do poder de Deus na sua vida, leva as demais pessoas a reconhecerem que você está trabalhando na obra do Senhor, que você tem reconhecimento, a dignidade e a autonomia dada pelo Pai Celestial. Então, amados, Esdras convocou aquele povo, apontando ali o pecado nas suas vidas, e ele teve coragem, né? Exortou aquele povo para uma mudança de vida, usando de quê? Usando da sua autoridade espiritual para levar o povo de volta ao caminho do Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, né? Nosso Pai. Jesus ainda não tinha vindo, né? Jesus veio depois, mais ou menos aí uns 500 anos depois desse momento que Esdras viveu, né? Esse também, amados, é o nosso chamado. Veja que Jesus promove a reconciliação do seu povo com Deus, a reconciliação da nossa vida com o Senhor, usando o quê? A igreja, os irmãos, um e outro. E Ele quer que nós, tanto individualmente quanto corpo de Cristo e igreja, se volte para Deus, nos desviando do pecado, mas voltando ao Senhor e levando-nos, cada um de nós, aos princípios de Deus para a nossa vida. Ao agirmos por conta própria, né, como muitos de nós costumam agir, né, acreditando que nós temos a força, a verdadeira força, queridos, vem do Senhor, ela não vem de nós. A força vem do Espírito Santo, aquele que nos criou, né? Quando agimos por conta própria com a nossa força, nós nos distanciamos de Deus, trazendo transtornos para nós e a todos ao nosso redor. De alguma forma foi o que aconteceu com aquele povo também, porque o povo de Israel, quando eles foram para o exílio, aquele povo ficou ali no país, teve uma vida complicada, uma vida na qual eles se envolveram com pecado, se misturaram com outros povos, desviando dos princípios de Deus. E Esdras foi justamente fazer isso, levar nova identidade e os propósitos de Deus para aquela vida. Assim nós percebemos que, ao terem que abandonar aqueles costumes errados, houve transtorno no meio deles, mas era necessário para que Deus pudesse ali curar, reparar os erros cometidos diante do Senhor. Assim, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós precisamos ficar atentos aos princípios da palavra de Deus, para não fazermos alianças
com áreas, com princípios contrários à vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo porque a correção, posteriormente, quando cometemos um erro ou fazemos alguma coisa, a correção gera transtorno, dói na nossa vida, mas ela é preciso quando necessário. O projeto de salvação de Jesus, então, queridos, é para todos nós, para todas as pessoas, e isso precisa ser uma condição para nossos relacionamentos, nossa vida geral e para nós mesmos interiormente, seja entre os irmãos e seja na igreja. Amém? Chegando aqui à nossa conclusão, amados irmãos e irmãs, muitos são os testemunhos dos personagens da Bíblia, incluindo aí Esdras. Temos outros personagens importantes, como, aliás, todos são importantes, mas podemos citar aqui Davi, Sansão e Dalila, né? os discípulos e o próprio Jesus, o Filho de Deus. Você quer mais inspiração do que a vida de Jesus na sua vida? Não existe, é o máximo que nós podemos ter em termos de espiritualidade. Jesus foi perfeito, teve uma vida perfeita com o Pai. Ele é a nossa inspiração plena no Senhor Jesus. Mas você poderá inspirar também na vida de Esdras, com esse testemunho, com o que ele fez para crescer, para expandir a obra de Deus ali junto à reconstrução do povo de Israel. Você pode trabalhar, ser um discípulo e uma discípula do Senhor nos caminhos da missão, a partir da palavra de Deus. Quando ela entra na sua mente e é plantada a semente, essa semente vai crescendo e produzindo os frutos da boa obra da fé na sua vida. Você crê, meu irmão? Eu creio. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, que nos foi dado, nos foi outorgado pelo próprio Jesus. E quando recebemos a visita, quando recebemos em nossa vida o Espírito de Deus, então, queridos, nós devemos ter inspiração do Senhor Jesus para seguirmos firmes nessas histórias que nós ouvimos da Bíblia, na palavra, em tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações. Por que então, queridos, que nós precisamos? Porque veja que ainda hoje Deus quer usar você para mudar a história do povo de Deus que vive com você. Deus quer usar a sua vida para transformar o meio que você vive, a sua família, a igreja, quem sabe o bairro, a cidade, o país, a nação. Deus pode usar, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa em nossas vidas. Deus, queridos, quer fazer o nome dEle conhecido em nosso meio. Mas não é só de ouvir falar do nome de Deus, de conhecer. Você conhece Deus? Eu conheço. Todos nós conhecemos. Deus quer fazer o nome dEle conhecido, mas não é só de ouvir falar, mas é de viver com Ele. Experiências reais na nossa vida, que fazem diferença, que nos transformam, que nos modificam a sermos essa viva criatura, trabalhando para a obra de Deus em cada um de nós. Deus quer, queridos, que você seja um testemunho fiel, porque Deus é fiel com você. Então, amados, vamos à obra, vamos lá. Enquanto estamos nessa terra e nós temos uma vida só. Aliás, essa semana teve um irmão que chegou para mim da igreja, me perguntou: quando eu voltar em outra vida, eu vou fazer tal coisa. Nós viramos para ele falando: nós só temos uma única vida a ser vivida aqui. Então, queridos, vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu, que quando nós morrermos, nós voltaremos para o seio de Abraão, para o seio do Senhor Jesus. Amém? Que nossa vida seja exemplo, que possamos ser testemunhas fiéis do Senhor, aproveitando esse tempo que ainda nós temos, não para reclamar, não para murmurar, mas para buscar a presença de Deus, mesmo em meio a circunstâncias complexas, difíceis. Que Deus use esses momentos para nos edificar, para nos transformar, para mudar o mundo e nos fazer novas e vivas criaturas. Então, queridos, eu encerro assim essa lição de hoje para que você tenha, como a vida de Esdras, se inspire na vida dele, esse Filho de Deus que levou e reconstruiu uma nação espiritualmente, que você possa cuidar para reconstruir a sua vida. Há muitos outros personagens da Bíblia que nós podemos nos inspirar, como eu disse aqui, mas fique com Esdras hoje, que ele sirva para você reconstruir espiritualmente todas as áreas da sua vida. Seja então nesse dia inspiração para você, para a sua vida, para a igreja e para todos nós. Amém, querido? Glória a Deus.
Deus pela sua vida, nós damos graças ao Senhor e agradecemos por você estar aqui presente na escola dominical. Lugar de aprender a palavra de Deus, lugar de crescermos na fé, de nos transformarmos em uma nova e vida criatura. Amém, amados? Um bom domingo a todos, até mais tarde, quando nos encontraremos no culto para louvarmos e adorarmos esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Até lá então, um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Em nome de Jesus.